Boa noite a todos. Privilégio estar com vocês aqui mais uma vez para nós iniciarmos essa série. Esse aqui é o Movimento Radiação. A gente está aqui para refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus, como disse a Paula. Se você está em casa, seja muito bem-vindo. É um privilégio ter você aqui agora, ao vivo com a gente, ou se você assistir em qualquer outro horário da sua semana. Prisões do coração. A gente começa a falar dessa gaiola hoje. Amy Winehouse é uma das melhores vozes que eu já vi, ou já ouvi. Amy Winehouse, ela é uma das grandes compositoras recentes. Amy Winehouse morreu aos 27 anos, porque o maior talento dela, talvez o maior benefício que ela já teve na vida, não foi capaz de resolver uma grande prisão do seu coração, que quem assistiu o documentário vai ver. A prisão, talvez, dela, sempre foi a falta de amor dos pais, ou a necessidade de se sentir amada. Grandes capitalistas americanos, recentemente na crise da bolha imobiliária americana, diante de perdas absurdas de milhões e milhões de dólares, centenas de milhões de dólares, alguns deles, apesar de ainda continuarem ricos, muito mais que somada a nossa riqueza aqui, jogaram fora suas vidas, se mataram, se jogaram de prédio, deram um tiro na cabeça, porque eles não lidaram com uma prisão muito forte do coração deles, que era a necessidade de ter poder e sucesso. Um pastor, eu não o conheço, só li livros dele, de uma das maiores igrejas americanas, um homem de sucesso do ponto de vista ministerial. Fez coisas que eu acho que eu nunca vou fazer na minha vida, do ponto de vista do ministério dele. Ele jogou a vida fora dele faz uns 2 anos, porque ele não soube lidar com uma prisão muito forte, e ele não conseguia reconhecer isso diante da sua família, que era a prisão da sensualidade. Identificar ídolos contemporâneos, que é a proposta dessa série, para a gente se livrar deles, é falar da ideia de que tem algumas coisas que prendem o nosso coração. Talvez, eu espero que nenhum de nós chegue ao ponto de querer ou pensar se suicidar ou se matar, mas muitos de nós, o tipo de prisão de coração talvez pareça mais com uma pedra do que com uma gaiola, que deixa a gente endurecido para algumas relações, para algumas pessoas, para algumas coisas, e a gente não vive livre, porque aquilo endurece a gente de todas as formas. E o trabalho dessa série, o desafio nosso aqui, o meu compromisso com vocês, é a gente tentar discutir essas coisas ao longo das próximas semanas. Eu perguntei essa semana nos nossos grupos e pedi para que vocês compartilhassem com amigos aí, e eu agradeço porque muita gente respondeu. Qual é o principal desejo do seu coração? Eu queria começar por aqui. Onde hoje você concentra as suas energias? Onde você dedica os seus melhores esforços? Talvez é importante começar por aqui, porque é exatamente aonde a gente dedica os nossos melhores esforços que talvez a gente possa começar a reconhecer aonde a gente corre o risco de ver o nosso coração endurecido. Eu queria apresentar rapidamente para vocês a pesquisa que a gente fez de ontem para hoje, e eu agradeço de novo aí quem respondeu. Bom, foi quase 60%... Está errado ali, 60% feminino e 40% masculino. Eu troquei na hora de montar a tela ali. Foi mais mulheres do que homens que responderam. Mas a gente pode ver ali que quase 60% respondeu que aonde dedica mais energias hoje é na carreira. E aí, seja o estudo, seja a profissão, seja a empresa. 60% das pessoas disseram que
a maior fonte de dedicação da vida hoje é a carreira. Não sei se você respondeu, e se você não respondeu, talvez é a sua chance. Vida amorosa foi bem pouquinho, assim, eu fiquei preocupado. A gente está com uma crise aqui de vida amorosa dentro do Radiação, das pessoas que responderam. Pouca gente depositando energia na vida amorosa. Família, 30%. 30% diz que está dedicando energia para os filhos ou para a relação conjugal. Isso faz parte, isso para mim fala bastante com Radiação, de tanto filho que nasceu nos últimos tempos aqui. Dinheiro, pouca gente investindo assim, seriamente, assim, porque estava lá dinheiro, entre parênteses, investimento. 2 ou 3% só disseram que estão dedicando energias para investir. E tiveram os corajosos aqui que puseram que estão dedicando a vida em série, filme, viagem, no lazer, no entretenimento. Aí eu perguntei, lá na pesquisa está lá assim, como você acha que está essa relação com essa área de grande dedicação sua? Parece que quase metade, 46% diz que está equilibrada. A outra metade disse assim, atrapalhando um pouco outras áreas da vida. 7% disse assim, atrapalhando bastante outras áreas da vida. E alguns poucos ali disse assim, isso está se tornando uma prisão. Eu não sei se tem algum prisioneiro aqui, mas eu queria nesse momento falar principalmente com o pessoal que está falando que está equilibrado. Eu queria que, se você respondeu que a área é a carreira, que você perguntasse para sua esposa, para os seus filhos, se realmente está equilibrado ou se é só a sua percepção, tá bom? E você que disse que é família, eu queria que você perguntasse para o seu chefe, se realmente está equilibrado. E eu não estou querendo dizer que não está, só estou querendo que você não fique só com a sua opinião, mas pense também quem está ao seu lado, para saber se a percepção dos outros também é uma percepção de equilíbrio. E por fim eu disse assim, se você acha que isso é um problema, você sabe lidar com isso? E uma boa parte disse assim, sim, eu sei exatamente o que fazer, e mais ou menos a metade disse assim, eu não acho que há algo para eu fazer, é uma condição do momento. Esse pessoal aqui, do 22% e do 20%, mas assim, mais da metade respondeu assim, eu acho que eu sei, mas não consigo colocar em prática. Eu acho que eu sei como resolver esse problema, mas eu não consigo colocar em prática. E outros dizendo assim, eu não sei o que fazer, mas eu gostaria de tentar alguma coisa, 12%. Eu não sei onde você se encaixa nisso, mas essa série, eu queria te convidar a assistir essa série para a gente tentar pensar como é que a gente lida com essas coisas do nosso coração, e vai ser muito importante você ter claro quais são essas coisas que hoje dominam o seu coração, esses maiores desejos, esse maior emprego de esforço que você tem, o que domina o seu coração. Para a gente andar, eu acho que vale a pena a gente pensar no desejo do coração de Deus, para mim e para você. Porque Deus tinha um desejo para Amy Winehouse, Deus tinha um desejo para aqueles caras que sabem ganhar dinheiro, Deus tinha desejos para aquele pastor, e Deus tem desejos para mim e para você. A vida da gente não foi feita para terminar numa prisão ou num suicídio. A vida da gente não foi feita para a gente ser limitado por essas coisas que são os nossos maiores desejos. E geralmente, se são os nossos maiores desejos, nós temos potencial para fazer aquilo. Só que é importante eu colocar nesse momento o desejo de Deus. Eu preciso estabelecer isso, porque por vezes a gente é enganado a ponto de olhar Deus como aquilo que talvez limita a gente, e não os nossos próprios desejos. Eu falei no vídeo que fiz essa semana, que a Bíblia diz assim, que o coração do homem é enganoso. A Bíblia também diz que do coração procedem as fontes da vida, mas ela é muito precisa ao dizer assim, não dá para confiar inteiramente no nosso coração, e por isso eu queria fazer você entender o coração de Deus. Primeira coisa, quem conviver comigo vai se acostumar a entender que geralmente em qualquer conversa é muito provável que eu volte no desejo original de Deus, porque eu acho que está lá a fonte da ideia do que foi projetado para esse mundo ser, e por vários motivos ele não foi como deveria ter sido. Mas a primeira coisa que eu quero destacar é assim, na criação de todas as coisas, a forma como ela é contada, como eu sempre digo aqui, independente se você acredita que foi os 7 dias literais ou não, isso não me importa nesse exato momento, mas o que eu queria dizer é assim, tudo foi criado assim, pela voz de Deus, façamos tal coisa, que apareça tal coisa, que apareça tal coisa, que exista tal coisa, o verbo criou todas as coisas, a mente criativa de Deus criou todas as coisas, o único momento em que diz que parece que Deus se envolveu
pessoalmente, e teve um interesse de parar tudo, parou a criação e disse assim: façamos, foi o homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Talvez a melhor tradução é: façamos o ser humano, homem e mulher, a nossa imagem e nossa semelhança. No verso de baixo desse 26 está dito assim: homem e mulher os criou. Então, assim, Deus, ele apresenta aí o primeiro desejo do seu coração. Ele está dizendo assim: nós, seres humanos, fazemos parte de um projeto maior. Nós somos parceiros de Deus. Ele chamou a gente para ser parceiro. Ele chamou a gente para falar: o ser humano vai ser semelhante a nós. E esse nós aí, não dá para eu avançar muito aqui, mas Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus triuno. Ele fala assim: eles vão ser como a gente. É a única coisa na criação que tem essa capacidade criativa. Um João de Barro faz uma bela casinha de barro, mas ele faz essa bela casinha de barro há milhares de anos. O ser humano um dia fez casinha de barro, e hoje ele faz casa de material ecológico. Porque o ser humano, ele é co-criador no projeto de Deus. Eu gosto dessa frase do Lewis: se descubra em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Isso é, por mais que a gente crie, componha como a Amy Winehouse, cante como ela, ou ganhe dinheiro como aqueles caras, ou tenha um ministério como daquele pastor, ou seja excelente na profissão que a gente faz, parece que sempre tem um negócio ali vazio. E o Lewis vai dizer que é isso aqui, ó: a gente foi feito para uma parceria com Deus, e quando a gente perde isso, a gente perde a noção do quanto os desejos do nosso coração poderiam ser potencializados se a gente não perdesse essa parceria. Só que além de parceiros de Deus, o texto vai dizer assim, depois que Deus cria, ele vai dizer assim para o homem e para a mulher: dominem sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre as plantas, sobre o mundo. Dominem sobre todas as coisas. Nós somos parceiros de Deus, portanto co-criadores no mundo de Deus. Deus é o Criador, nós somos chamados para a cocriação. Só que nós somos os representantes que exercem controle. Nós temos a capacidade de exercer controle. Nós controlamos, nós aprendemos a fazer as coisas, e domínio e controle, não do ponto de vista da escravidão, mas do ponto de vista de conhecimento, de capacidade de conhecer algo e realizar algo. Essa frase é de um teólogo amigo meu. Acho que em setembro ele vem aqui. O Eleilton Freitas. É um amigo meu que mudou para Campinas recentemente, é uma das mentes mais brilhantes em teologia hoje que eu conheço. E ele fala assim num dos seus textos: nós fomos chamados por Deus para fazer alguma coisa no mundo criado por Ele. Não existimos por existir. Deus trouxe o ser humano à existência com propósitos. Nós fomos criados, gente, para fazer coisas. E não só coisas do ponto de vista religioso. Tudo que a gente faz, Deus criou a gente para pegar esse mundo e transformar esse mundo, cada vez mais, cada um na sua área de atuação. Além de parceiros de Deus e representantes de Deus, a criação vai dizer que nós não fomos criados para a privação. A religião tem a mania de parecer por vezes para mim e para você que ela foi criada para nos privar das boas coisas da vida. E eu queria dizer para você que essa é uma falsa impressão. Ou melhor, ela é uma falsa impressão enquanto verdade, mas ela é uma impressão correta enquanto a aplicação prática da religião por algumas pessoas, em que parece que a gente precisa ter uma aparência, uma cara e uma vida que nada de bom acontece. Mas na criação Deus disse assim: sejam férteis, eu lhes dou todas as plantas, todas as árvores, todos os animais, eu dou tudo para vocês aproveitarem. Se Deus fosse um cara que não gostasse de abundância, não teríamos tantas cores, tantas canções, tantos rostos diferentes, tanta coisa linda no mundo afora, tantas paisagens maravilhosas. Não seria um mundo que não fosse criado por alguém que gostasse de abundância, não teria as belezas
naturais, humanas e tecnológicas que o mundo tem. Jesus é quem disse: eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham, e tenham vida em abundância. Nós não fomos criados para privação. Então, eu queria que você me acompanhasse aqui nessa teologia. Hoje eu estou dando aula de teologia aqui com vocês. Para você me acompanhar aqui rapidamente. Perceba, Deus cria todas as coisas e toda a criação, tudo que é criado, no final dela, depois que criou o homem, ele vai dizer assim: Deus viu que tudo que havia feito era bom e viu que tudo tinha ficado muito bom. A criação toda foi criada com bondade. Não há nada nesse mundo que seja mal na criação de Deus. E aí você me pergunta: mas como o mal existe? Seria um parêntese muito longo, mas eu só queria te dizer assim: o mal no mundo criado por Deus não existe. Assim como a escuridão não existe. Assim como essas coisas, elas não são existentes por si só, elas só são a ausência de alguma coisa. A entrada do mal do mundo, ela acontece exatamente aqui, ó. Entre Deus e toda a criação, Ele colocou homem e mulher para ser parceiro, representante e gozar e desfrutar abundantemente de tudo. Tudo. Porque toda a criação é boa. Isso é boa teologia. Não há nada mal no mundo criado por Deus. Só que existe um negócio. O pleno funcionamento dessa estrutura depende daquilo que Deus fez por toda a criação. Ele coloca o homem como seu representante. O homem domina e aproveita de toda a criação que é boa. Toda a criação e o homem permanecem em parceria e conectados a Deus, porque aí o ciclo da vida do Rei Leão, o ciclo da vida acontece, porque toda a vida, diz um poeta grego, que nele, em Deus, nos movemos, vivemos e existimos. Toda a vida, ela depende desse círculo virtuoso de Deus que dá de graça, o ser humano que o representa, a natureza que é bem cuidada, e a natureza e o ser humano devolvendo para Deus todas as coisas. Devolvendo para Deus e permanecendo em Deus. Essa é a vida livre. Porque na vida livre, o mundo é plenamente bom e a gente aproveitaria de tudo. Só que aqui ocorreu o rompimento. De repente o homem, ele decide se afastar, e no processo da ausência, do afastamento, a gente chega ao ponto do mal. Porque o ser humano, quando ele se afasta de Deus, ele se volta inteiramente para a criação. E ao se voltar inteiramente para a criação, aquilo que era para ser dominado pelo ser humano, porque o ser humano é um ser criado, como disse o C.S. Lewis lá na primeira frase, há um vazio no ser humano que não há experiência que faça com que ele se sinta satisfeito. Isso provavelmente indica para o C.S. Lewis que nós fomos criados para um outro mundo, que nós temos uma ligação intrínseca com o espiritual. Ao se desligar desse processo, esse vazio, ele está lá, e ele precisa ser preenchido, e ele foi preenchido pela obra criada. Ele foi preenchido por essas coisas. O ser humano se voltou para cá, ele se voltou para as coisas. Ao longo da série a gente vai ver, Deus não deixou de se preocupar com a gente. Deus se preocupou com esse homem e essa mulher ao tomar essa decisão e se preocupa com a gente até hoje. Mas alguns de nós não faz mais essa ligação de volta. E a gente vive aqui, somente aqui. Carreira,
vida amorosa, família, dinheiro e lazer. Por algum motivo, você na sua vida escolheu que a sua vida seria carreira, vida amorosa, família, dinheiro e lazer. E você vai me perguntar assim, está errado? E eu vou te dizer, não. Sabe por que não? Porque tudo isso está no plano bom de Deus. Tudo isso está na criação, gente. Carreira. Ele vira para Adão e fala assim, ó, vai lá e dá nome para os bichos. E agora eu estou te chamando para gerenciar toda a terra. Ele deu uma vocação para o ser humano, uma vocação profissional. A carreira é agir no mundo, é vender coisas, é construir coisas, é produzir coisas, é pensar em coisas, é criar coisas, somos co-criadores. Está tudo certo. Vida amorosa, ele pega a Eva, entrega para Adão e Adão fala assim, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, a gente vive nu e não tem vergonha, e a gente vai se afastar de pai e mãe, e vamos se unir, e vamos ser uma só carne, porque a gente se ama. Deus projetou família, ó, façam filhos, multipliquem-se, encham a terra. Aleluia. Dinheiro, sejam férteis, faz as coisas se multiplicarem. O investimento, ele está lá no processo criativo de Deus. Quando a gente pega abacate mais limão, junta num prato, amassa, joga limão, meio abacate, meio limão, um pouco de açúcar, minha receita, fica maravilhoso. Posso ir? Investimento. A gente junta uma coisa, junta a outra e faz dinheiro, faz capital, faz a coisa aumentar, está lá. Lazer e entretenimento. Na criação, gente, Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º diz lá, e ele descansou. E ele aproveitou toda a sua criação. Ele disse que tudo era muito bom. E nós somos chamados a aprender a descansar, a ter aquele tempo em que a gente tira o corpo do trabalho, da correria, e olha para a vida e agradece a Deus. E também olha para tudo aquilo que a gente fez e acha que foi bom. Por isso que a gente para. As igrejas cristãs no mundo param ou sábado ou domingo. E esse é um exercício de lazer, por incrível que pareça. É um exercício dessa adoração que descansa e não precisa confiar inteiramente na carreira, na vida amorosa, na família e no dinheiro, mas está lá na criação, são 6 dias para trabalhar e 1 para descansar. Então, assim, é óbvio que a gente precisa cuidar da carreira, da vida amorosa, da família, do dinheiro. Tudo era muito bom, o problema é quando a gente entrega a chave do nosso coração para uma dessas coisas. Tudo isso na criação de Deus é muito bom. O que você precisa ficar atento, qual é o maior investimento do seu coração hoje, você que está em casa com a gente, é assim, se você entregar a chave do seu coração, porque de repente você perdeu o contato com esse círculo virtuoso em que Deus diz assim, você é minha imagem e semelhança, me represente na terra e aproveite de tudo. E aí, nesse círculo virtuoso, eu estou dentro do mundo criado por Deus, com liberdade, porque Ele me deu liberdade para ser. Deus todos os dias põe o sol, Deus todos os dias traz a chuva, Deus todos os dias dá uma boa noite para a gente, Deus todos os dias, Ele não deixou o mundo ser mundo, porque a gente faz coisas erradas. Coisas ou pessoas, aí sim, não são deuses, no máximo são falsos deuses ou ídolos. Então, assim, ídolo, do ponto de vista dessa série, talvez, dependendo da sua criação, ídolo está muito ligado ao fato de que um objeto, né, uma imagem, um totem de algum deus de alguma religião oriental, ou de uma religião cristã que tenha ídolos, imagens, mas aqui, nessa série especificamente, essas coisas, quando elas ganham a chave do nosso coração, elas se tornam ídolos para a gente.
Enquanto Deus oferece para a gente liberdade, criatividade e abundância, um ídolo, ele vai aprisionar a gente. Bom, até aqui, gente, eu não estou ainda falando do dia de hoje, eu só estou vendendo a série para vocês. A gente vai começar hoje pela chave do coração. Mas eu queria, nas próximas semanas, falar de alguns possíveis ídolos do meu e do seu coração. O amor, o dinheiro e o poder. Talvez existem outros ídolos culturais, ídolos sociais, ídolos políticos, ídolos religiosos, mas não dá tempo de falar de tudo, senão a gente passava o ano falando de ídolo aqui. Mas eu queria se concentrar talvez nos principais 3 ídolos do nosso coração. O amor, tê-lo demais ou falta dele, costuma tornar o nosso coração empedrado. Dinheiro, consumo, ter demais ou falta dele. Poder e sucesso, ter demais ou falta dele, são 3 principais ídolos dos nossos corações que nos apedrejam, nos aprisionam. Mas hoje, agora sim, eu queria falar com vocês sobre o que eu estava falando até agora, aquilo que mais o maior desejo do seu coração, que você respondeu na pesquisa ou que você deu uma resposta agora. A gente vai começar por aqui, pela chave da prisão. O que te aprisiona, geralmente, é o seu maior desejo. Não tem como ser outra coisa. E eu acho que a Paula foi muito feliz ao dizer assim, é muito desafiador a gente dizer para Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Porque como que a gente vai considerar mal o nosso maior desejo? E não é mesmo para você considerar mal, mas eu queria que você ficasse atento, que é muito provável que a possível prisão do seu coração, ou a chave que te aprisionou, foi dada para o seu maior desejo. Tem um cara que vai ajudar a gente a entender isso na Bíblia, Abraão, em Gênesis 22. É um dos textos mais difíceis do ponto de vista do que a gente vai ler agora. E eu não quero dar spoiler, eu quero ler com você, e aí você tira suas conclusões e eu te ajudo depois. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui, Senhor. Oi? Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorarmos, voltaremos. Só até aqui. Gente, Isaque é a maior conquista de Abraão. Abraão é um homem que, perto dos seus 75 anos, na antiguidade se vivia mais tempo do que se vive hoje. Perto dos seus 75 anos, ele foi chamado para sair de perto dos seus parentes. Ele tinha perdido um dos seus irmãos. O seu pai, muito entristecido, mudou para Padã Arã, lá de Ur dos Caldeus. Eles viviam lá na Babilônia, na região que a gente chama hoje de Iraque. E eles se dirigiram mais ao norte. E lá no norte, Abraão recebeu um chamado: se afasta de tudo isso e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Isso acontece em Gênesis 12. Abraão, ao receber esse chamado, ele recebe uma promessa de Deus. E a promessa de Deus é assim: eu vou te abençoar, e por meio de você e do seu descendente, todas as famílias da terra serão benditas, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão, ele não tem filhos. Sara, ela não consegue ter filhos. Sara é estéril, a esposa dele, mais ou menos 10 anos mais nova que ele. Ela não consegue ter filhos. E eles abandonam toda a esperança que eles conheciam, a família que eles conheciam, a cultura que eles conheciam, e eles vão embora sozinhos, levando um sobrinho, Ló, junto com eles, para Palestina, para a atual Israel lá, que a gente conhece. Essa região tão conflituosa da Palestina, que talvez tenha até bastante a ver com a história de Abraão. Bom,
ido para lá, ele vai passar, não é 1 ano, 2 anos ou 3 anos, porque para ele quando Deus diz para ele assim, olha, você vai ser bênção para todas as nações, e eu vou fazer isso através do seu descendente, a maior expectativa desse homem é saber assim, eu vou ter um filho. Para a gente não faz muita diferença, alguns de nós têm filhos e outros de nós não têm, e isso não é muito pesado para nós. Mas naquela época, ter o filho é a continuação da família. O filho é a família. Aliás, o primogênito é a família. Na cultura patriarcal do Oriente, na verdade, o primeiro filho é o homem. Ele leva o nome da família. E ele é a própria família. Então, assim, quando Isaac nasce, ele é Abraão por extensão. Você precisa entender isso para entender o que está acontecendo nesse texto. E esse menino demorou para chegar a Isaac. Abraão já desistiu algumas vezes, porque passou 25 anos para ele ter esse filho. Ele foi ter esse filho, ele tinha perto de 100, e a Sara perto de 90. E não sei se você sabe, o nome Isaac significa riso, sorriso, porque eles não acreditaram mais que podiam ter filho. E Deus falou assim, já que vocês não acreditam e estão dando risada, o nome dele vai ser sorriso, Isaac. E aí, Isaac nasce, e passados 12 anos, porque nesse momento Isaac é um menino, um rapaz com 12 anos de idade, Deus diz assim para ele, pega Isaac teu filho, aquele a quem você ama, e vem para um outro lugar que eu vou te mostrar. E ele vai. E aí Deus diz assim, quando você chegar lá, você vai oferecer ele em holocausto. E parece que o texto diz para a gente que ele não conta para ninguém. Ele dorme aquela noite, ou melhor, quem é pai aqui, vamos ser honestos. Eu não dormiria essa noite. Júnior pega o Rafael, sobe lá no Joaquim Egídio e sacrifica teu filho. Eu não dormiria essa noite. Abraão sai de casa sem contar para Sara e sem contar para os 2 servos dele, os funcionários dele que foram com ele. E quando chega no local, 3 dias de viagem, tenta imaginar o que é 3 dias viajando do lado do seu filho e mentalizando o fato de que você vai fazer a pior coisa que já poderia acontecer no mundo. E aí quando ele sai, ele diz assim, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. É muito importante você ler isso de novo. Abraão tinha plena convicção, ou pelo menos expectativa, de que ele não voltaria sozinho, de que ele voltaria com Isaac. Então eu preciso te esclarecer uma coisa. Que absurdo, Júnior, que história é essa? Isso é Bíblia. Eu sempre achei que Bíblia era um negócio que não valia a pena. E agora eu concluí que não vale mesmo. Porque isso não é uma história para estar num livro. Como que pode matar uma criança, sacrificar crianças? Perceba, você precisa entender o que está acontecendo nessa história. Deus disse assim para ele, Deus não falou para ele matar o filho. É a primeira coisa, não foi assim, entra lá na tenda de Isaac e mata ele agora. Naquela cultura, isso seria assassinar. Eu preciso que você, no mínimo, abstraia que a gente não está no século 21, a gente está em 2.500 anos para trás da cruz, para trás de Jesus. Portanto, há uns 3.000, 4.000 anos para trás de hoje. Ele foi chamado para oferecer Isaac em holocausto. O holocausto é o seguinte, oferece Isaac inteiramente para mim. De alguma forma, Deus está dizendo assim, olha, aquilo que você mais deseja, aquilo que sua maior conquista, aquilo que é o melhor seu hoje, aquilo que você emprega todas as suas forças, o filho a quem você ama, eu quero que você me entregue ele completamente. Lembra da promessa que ele recebeu? Por meio de Isaac, todas as famílias da terra seriam benditas. A cabeça dele, que aceita mesmo, o fato de eu estar tentando tornar essa história compreensível para você, não torna ela menos terrível, tá bom? Porque filho é filho em qualquer época. Mas ela, no mínimo, é compreensível para ele. Porque ele dorme, ele acorda e ele vai fazer o que foi pedido para ele fazer. Se fosse assim, mata teu filho ou mata tua esposa, ele não faria, porque ele ia falar assim, estou delirando. Mas quando ele vai, ele tem uma compreensão. É assim, o meu filho, ele é bênção para todas as famílias da terra. Talvez o sacrifício dele é o que vai, de novo,
aliviar todo o processo de afastamento. Lembra daquela setinha que o ser humano quebrou com Deus? Então, assim, Deus está dizendo assim, o teu filho vai resolver esse problema, o teu descendente vai resolver esse problema, então me entrega a ele. E ele vai. Bom, não sei se eu consegui te convencer da história, mas cabe na cabeça de Abraão fazer o que ele está fazendo, por mais doloroso que seja, mas você precisa prestar atenção nisso. Ele fala para os empregados, eu vou lá com ele e depois eu volto. Ele não está mentindo para os empregados, ele está crendo que Isaac não vai morrer. Algumas coisas que eu queria a partir dessa história, que você pensasse naquilo que você mais deseja e para quem você tem dado a chave do seu coração. A primeira coisa que esse texto traz para a gente assim, é prove o seu coração. Deus pôs Abraão à prova. Nesse caso, Deus provou Abraão. E a gente vai pedir, a Paula pediu na oração, nós vamos pedir daqui a pouco cantando. E você vai pedir se você quiser. Prova o meu coração, sonda o meu coração. Ver se eu me deixei ser prisioneiro de alguma coisa. E Deus põe Abraão à prova. Perceba, essa história não aconteceu nenhuma outra vez em nenhum outro momento da história. Não foi hábito de Deus fazer isso. Aliás, a Bíblia, agora defendendo a Bíblia, esse tipo de história dentro daquela cultura só mostra como Deus odeia o sacrifício de crianças. Ainda que pareça que Deus pediu para que se sacrificasse um filho, mas essa história mostra como Deus lida com o fato de gente sacrificar o próprio filho. Mas o que Deus está fazendo é colocando o coração de Abraão à prova. E está dizendo assim, Abraão, talvez a compreensão de Abraão é assim, Deus me tirou da minha terra, Deus me deu Isaac, Deus me deu bens, Deus me deu todas as coisas, Deus é quem me trouxe até aqui, Deus é quem preservou Sara, Deus é quem tem feito tudo por mim, mas eu acho que Deus percebeu que eu o esqueci, e os últimos 12 anos eu tenho dedicado integralmente ao Isaac. Eu acho que é isso que passou na cabeça de Abraão naquele período de 3 dias andando. Ele percebe que de alguma forma ele se afastou de Deus pelo maior benefício que Deus deu a ele. Prove o seu coração se o maior benefício que você tem recebido de Deus está te afastando de Deus. Se deixe provar se as maiores bênçãos que você tem recebido na sua vida, as coisas boas que você tem recebido, elas não estão exatamente te afastando daquele que te deu. A pergunta talvez é assim, Deus é um fim em si mesmo para você, ou Ele é um meio para os seus objetivos? Em algumas religiões que perdem, mesmo cristãs, mesmo evangélicas, em alguns evangélicos, pastores, hoje, que pregam por aí na internet, que são famosos, para alguns deles, Deus é um meio que a gente consegue coisas. E quando a gente consegue coisas, tchau Deus. Porque Deus está ali para me prover coisas. Só que se você lembrar da boa teologia que eu te contei, tudo é nosso, abundância. Mas isso só funciona e não se torna uma prisão quando a gente permanece grato a quem fez. Em última análise, o coração de Abraão está sendo testado e provado se o coração dele, a chave do coração dele estava na mão daquilo que ele recebeu de Deus ou em quem deu o que ele recebeu. Prove o seu coração nessa noite. Será que o seu Isaac, carreira profissional, vida amorosa, família, dinheiro, lazer, coisas boas, coisas boas. Prove o seu coração se Deus não tem sido só um meio. Isso vai acontecer de 2 maneiras. Hoje você tem a chance de refletir, mas isso acontece na vida da gente, esse tipo de prova, Abraão, ele é muito fundamental. Deus disse a Abraão, por meio do seu filho, tudo vai acontecer, Abraão.
o mundo vai ser solucionado por meio do seu descendente. Deus precisa provar esse cara. Sabe, nesse momento, Deus e Abraão, uma relação assim, Abraão é o cara mais importante para mim na terra. Eu preciso ter certeza de que eu estou junto com o cara, que ele é meu co-parceiro, que ele é meu representante. E aí, ele precisa fazer essa prova, mas essa prova em mim, você chega de duas maneiras. Seja qual for a coisa que mais interessa ao seu coração. Quando está tudo bem, e aí você se esquece de Deus. Ou quando está tudo mal, e você se revolta com Deus. Porque que Deus é esse que não atende? Que Deus é esse que deixa que coisas ruins aconteçam comigo? Deus é um meio. Quando tudo está bem e você se afasta de Deus, Deus é um meio. Quando tudo está mal e você culpa Deus desse mal do mundo, então não existe Deus, então Deus é só um meio. Deus nunca é o que ele deveria ser, o centro da vida da gente, que faz o círculo ser virtuoso, para eu aproveitar todo o resto. Depois o texto vai, eu já falei um pouco disso, né? Deus ele é muito meticuloso, pelo menos o registro é muito meticuloso, porque fala assim, pega seu filho, aquele a quem você ama. Deus está dizendo assim, Isaac se tornou o seu centro de adoração. Você se dobrou diante de Isaac, e Isaac é o seu ídolo. Pegue ele a quem você ama. Então, além de provar o seu coração, porque na prova você pode dizer assim, não, está tudo certo, está equilibrado. Sonde as intenções ocultas. Provavelmente você não vai conseguir. Porque o coração do homem é enganoso. E a Bíblia está certa nisso. Você tem maneiras de explicar para você que agora não há o que você possa fazer. É o momento que você está vivendo. E você acha justificativas. E eu não estou dizendo que isso aí que você respondeu é um ídolo. Mas eu quero te espremer. Deus espremeu Abraão, muito pior do que o que eu estou fazendo aqui, e falou assim, pega o teu filhinho que você ama e oferece ele para mim. Você não pode perder de vista que Deus ama Isaac. E que Isaac tem um propósito. Deus vai cumprir os seus planos por meio do descendente de Abraão. Então, Isaac é fundamental nessa história. Deus não tem raiva de Isaac, gente. Então eu preciso fazer a transposição. Deus não tem raiva da sua carreira profissional. Deus não tem raiva da sua vontade de ganhar dinheiro. Deus não tem raiva da sua dedicação ao seu filho, à sua filha. Deus não tem raiva do seu lazer. Deus não tem raiva de alguma coisa que eu esqueci aqui. O problema é assim, a tua carreira, o teu dinheiro, a tua família, tudo aquilo que você está construindo, tudo isso, se você é representante de Deus e co-criador com Deus, tudo isso aqui é para você usufruir. Então é assim, pode viajar, viaja. Está ganhando dinheiro? Ganha mais. Lembra de mim. Sempre falo isso, ninguém nunca lembrou, viu, gente? Estou triste. Ninguém nunca perguntou qual é o meu Pix. Mas tudo bem. Voltando aqui, estou brincando, viu, gente? Essa não é a minha prisão, tenho outras. Mas às vezes pode ser essa também. Mas vamos lá. Essas coisas, falando sério agora, essas coisas precisam contribuir para você co-criar com Deus. Sonde as suas intenções ocultas, porque a sua empresa, o seu trabalho, a sua família, o seu dinheiro, a sua vida precisa glorificar a Deus no sentido de que Ele é o canal da sua adoração e o mundo é transformado por aquilo que você faz, porque você entende que tudo vem dEle e você devolve para Ele. Entenda o propósito de cada coisa, cada pessoa e cada conquista que o bom Deus te concede. Se não, e perceba que ocultamente você vai fazer de tudo para manter as coisas como são. Se você precisar mentir, trair, roubar, matar,
Você faz, porque no oculto, você não está preocupado com Deus. Você está preocupado em ficar bem diante das pessoas. Mas você vai fazer o que for preciso para aquilo que o seu coração te pede acontecer. Eu concluo aqui. Tá difícil de ler ali, né, o amarelinho, mas está ali o adoraremos e voltaremos. Eu disse para você algumas vezes que é fundamental isso aí. Lembra lá? Pega teu filho a quem você ama. Aquele texto podia muito bem estar traduzido assim: pega o teu filho a quem você adora. Pega o teu filho em que você dedicou todos os seus esforços. Pega o teu filho que se tornou um ídolo para você e entrega ele para mim. Pega a tua carreira, pega a tua família, pega o teu filho, pega o teu dinheiro, pega a tua beleza, pega a tua saúde, pega o poder que Deus deu para você, o sucesso que Deus deu para você, e entrega. Abraão, nessa frase, depois de 3 dias pensando, ele disse assim. Em outras palavras, gente, o que Abraão está dizendo nessa pequena frase é assim: eu vou lá, naquele altar, consertar a minha adoração. Porque eu adoro a Deus. Não a minha carreira, não o meu dinheiro, não a minha família, não a minha filha e o meu filho, não o meu corpo físico, não a minha beleza. Eu não adoro essas coisas. Abraão está dizendo assim: eu vou adorar, eu e Isaac, eu e a minha carreira, eu e meu filho, eu e meu dinheiro, a gente vai lá adorar a Deus e a gente vai voltar. E eu saí de casa adorando Isaac, e eu volto para casa com Isaac adorando a Deus. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Hebreus, quando vai contar essa história, diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac. Ele entregou Isaac, ele entregou o seu ídolo, aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. O texto de Hebreus está dizendo assim: olha, o que Isaac recebeu, aquilo que parece que Deus pediu, é exatamente o que Deus deu. O maior desejo do coração de Abraão, Deus deu, é a maior bênção. Perceba que a maior bênção que você recebe de Deus pode se tornar a maior maldição se você deixar isso virar uma prisão na sua vida. Só que ele vai lá e ele entrega. E ele fala assim: eu fui, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a tua descendência será considerada. Ele vai esses 3 dias falando assim: Isaac, como Deus está pedindo meu filho, se Isaac é por quem Deus disse que ia me abençoar. E nesses 3 dias de caminhada, ele entende, ele fala assim, e ele conclui: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Ele conclui, por isso ele sobe no monte assim: mesmo que eu matar meu filho ressuscita. Não tem como Deus me tirar meu filho, não tem como Deus me tirar minha carreira, não tem como Deus me tirar minha família. No dia que eu entregar, no dia que eu perder, eu ganho. No dia que eu entregar, eu ganho. No dia que eu segurar, eu perco. Quanto mais eu seguro, mais eu perco. Uma das minhas maiores prisões ao longo da minha vida foi os ciúmes. No dia em que eu soltei, eu ganhei. Enquanto eu segurei, eu só perdi. Eu queria que você tirasse a chave da mão dessa possível prisão. Traz essa chave de volta para você entregar para Deus. Eu não li a história toda e eu queria terminar para ler para você. Eles deixaram os servos e foram andando no caminho. Isaac rompeu o silêncio. Eu acho interessante a forma como
Cara, lê a Bíblia prestando atenção, que é bonito demais. Isaac rompeu o silêncio. Sabe quando você está no carro com alguém, aquele silêncio absoluto, você e sua esposa, ou você e seu filho, ninguém fala nada, você sabe o que você quer falar, ela sabe o que quer falar, mas ninguém tem coragem de abrir a boca. Isaac rompeu o silêncio. Isaac rompe o silêncio e diz assim: pai. Abraão respondeu: pode falar, filho. Isaac perguntou: está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Quem que a gente vai sacrificar, pai? Quem que a gente vai entregar para Deus? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. Júnior, eu não tenho condição de entregar minha família, eu não tenho condição, meu filho é tudo para mim hoje. Meu dinheiro é tudo para mim, minha empresa é tudo para mim, meu negócio é tudo para mim, se eu perder eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sou alguém, se isso, não dá para eu ser honesto, não dá para eu lidar com os meus erros, não dá para eu, isso aqui é tudo para mim, isso aqui eu deixei todo o resto para cuidar dessa criança, eu deixei todo o resto para cuidar dessa empresa. É assim, você só vai se ver livre da prisão quando você dizer assim: Deus proverá. Confie na provisão de Deus, confie na provisão de Deus. Deus não vai tirar o seu Isaac no dia que você entregar. Enquanto você não entregar, você não o tem, você só está preso por ele. Você não o domina e o controla, ele domina e controla você. E os dois seguiam juntos, chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ela, vai fazendo a cena na tua cabeça. Amarrou Isaac, seu filho, deitou ele no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do alto a voz do Senhor o chamou: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Teme a Deus. Você só se livra da prisão no dia que você temer a Deus. Temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Temer a Deus é considerar Deus a coisa mais importante da sua vida. Entregue o seu Isaac. E aí Deus fala assim: Abraão, a prova está concluída, Abraão. Você colocou as coisas no lugar. Talvez essa história é terrível, mas eu preciso que você entenda uma frase. Se você perdeu qualquer outra coisa, ficou bravo com a história, talvez naqueles momentos em que parece que Deus está te matando, Ele está te salvando. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Adoraremos e voltaremos. Já tinha ali naquele lugar. Aquele bichinho não apareceu assim. Aquele bichinho estava ali. Aquele pai só não via porque ele estava cego, achando que o que Deus queria era tirar dele a profissão. A gente acha que não pode se aproximar de Deus, porque aí a gente vai perder o nosso ganha-pão. A gente vai ficar preso numa igreja ou com Deus, e aí a gente não ganha dinheiro mais, ou a gente não faz mais as nossas coisas, a gente não viaja mais, a gente é prisioneiro da igreja. Também é outra prisão, mas não é esse o caso. Quando você se entrega para Deus, o detalhe é que Deus ele te devolve, te dá aquilo que é seu, porque foi Ele que te deu. E já estava lá o cordeiro, e aí ele pega o cordeiro e mata no lugar, e eu termino aqui. Você... É assim, você não precisa conquistar mais nada. Por mais que você tenha desejos, continue tendo seus desejos, porque eles são importantes. Só que a maior conquista, essa história já contou pra gente, e você precisa viver livre por causa dessa conquista, mesmo quando faltar o dinheiro, faltar a família, morrer um ente querido, mesmo quando as coisas não derem certo. Você tem que lembrar dessa cena. A tradição costuma dizer que foi num monte parecido com esse. Alguns dizem que foi nesse mesmo monte, porque esse monte, Moriá, são os montes que rodeiam a cidade de Jerusalém. E um dia um pai subiu nesse monte. Um dia um pai subiu nesse monte com um dos seus filhos. E esse monte se chamava Gólgota, ou Calvário. O Pai do céu, ele sobe nesse monte com Jesus, o seu filho, e ele entrega o seu filho na cruz. O descendente, que seria a bênção para todas as famílias da terra, é filho do Filho e me liga a ti, a Jesus Cristo, para eu cumprir o meu propósito. Que Deus te abençoe.
Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, oh, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom.
pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre estará. Eu quero te convidar a se render aos pés do Senhor Jesus nesse momento, a entregar a sua vida, a sua carreira, aquilo que talvez seja mais precioso, tendo a certeza que quando você deixa aos pés de Jesus, Ele te devolve. Ele te devolve de um jeito que você nunca imaginou. Se renda aos pés do Senhor Jesus nesse momento. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Rendido aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Deixa eu convidar a fechar os olhos por um instante e que você percebesse que o seu maior desejo ou a sua maior conquista, quando Deus pede para que você entregue, não é para você perder, é para você ganhar. É para que aquilo que faz sentido para a sua vida não te domine, mas que você domine essa coisa. Para que assim a sua empresa faça sentido, o seu trabalho faça sentido, ganhar dinheiro faça sentido, o seu filho, a sua filha faça sentido. Não deixe Deus por causa dessas coisas, mas traga Deus para a conversa. E é isso que a gente vai orar agora. E eu queria te chamar a orar junto comigo para fazer essa entrega. Tirar a chave. Tira a chave. Tira a chave disso que pode te aprisionar. Isso é muito bom, mas isso vai te aprisionar. E coloca Deus nessa história de novo. E que você possa ouvir agora. Eu sei que você temes a Deus, porque você não me negou. Não me negou o que você mais ama. E agora isso é mais seu ainda. Abraão e Isaac voltam felizes para casa. Abraão e Isaac voltam com uma lição para casa. Que quando a gente perde, quando a gente entrega, é que realmente a gente vai ganhar. Pai de amor e misericórdia. As suas provas às vezes são duras. E por vezes elas parecem terríveis. Mas eu te agradeço porque... E eu te peço sinceramente que o Senhor continue a provar o meu coração.
Porque eu sei que por vezes, como um pai, como eu faço com os meus filhos, eu sei que no fundo, cada decisão minha é para o bem dos meus filhos, porque eu os amo. Cada não, cada sim, cada coisa que eu faço no tempo deles e cada coisa que eu não faço no tempo deles. Pai, tem pessoas aqui hoje e eu também, e nós por vezes nos vemos aprisionados, ou talvez perto de sermos aprisionados, e talvez achando que a gente precisa dedicar toda a nossa energia para tal coisa. E hoje a gente é convidado a entregar, a vir diante de Ti e falar: está aí, Senhor, eu entrego para Ti. Adoraremos e voltaremos. Senhor Jesus, ajuda a gente a pôr as coisas no lugar e chamar de Deus a única coisa que é Deus, o único que é Deus, o Senhor. E que todas as outras coisas sejam somente coisas que nos servem, que nos ajudam a fazer diferença nesse mundo, mas que a gente não se deixa aprisionar por nenhuma delas, porque hoje a gente tira da mão dessa coisa a chave e entrega de volta a chave para o único dono do nosso coração. Pai, que ninguém saia daqui sem ser incomodado a se ver livre finalmente. E poder, enfim, aproveitar dos filhos, aproveitar da carreira, aproveitar do dinheiro, aproveitar de tudo que a vida dá, mas com essa plena ligação contigo. Senhor, que as próximas semanas que virão, a gente se sinta desafiado também a perceber se alguma dessas prisões estão muito próximas de nós. Mas, Senhor, desde já, o nosso desafio nessa série é entregar o nosso coração, entregar a nossa vida inteiramente para Ti. Que muitos tenham feito essa oração junto comigo, no nome e por amor de Jesus. Cuida da gente, abençoa a nossa vida, cuida da gente, a gente precisa de Ti. Ajuda a gente a entender como a gente lida com tudo isso, no Teu nome e para a Tua glória, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.